Nós vamos ter hoje o caso da Juliana, que é um caso que você provavelmente que está acompanhando a gente por aqui vai reconhecer que tem muitas pessoas passando pelo mesmo problema que ela hoje. Porque a Previdência Social bate na Previdência Social, eu não sei se existe uma meta, não sei, mas é muito comum. Prorrogar esse benefício também não consegue, aí a gente fica com o limbo previdenciário aí, joga para lá, joga para cá. Não só a sede da empresa, a sede também quando ele busca a Previdência Social, o próprio dele acaba sendo esse trabalho de acá, que a gente abre e rasgar na carga do trabalhador. Sim. Você está no Conte Pra Gente, nós ouvimos o seu problema, conte com a gente e te ajudamos a resolver. Os nomes apresentados nos episódios do Conte Pra Gente, Conte com a Gente são fictícios, medida adotada para não expor os trabalhadores. Juliana é assistente administrativa de um grande banco privado e tem 47 anos. Por conta das condições de sua função, ela teve uma série de afastamentos em decorrência de LERDORT. Ela conseguiu a concessão do auxílio acidente B94, direito do trabalhador que tenha sido afastado e ficado com sequelas parciais e permanentes que tragam dificuldades para exercer a mesma função anterior. Trata-se de um valor mensal correspondente a 50% do salário de benefício a ser calculado pelo INSS, pago até a data da sua aposentadoria. No entanto, com a doença agravada, ela teve que pedir um novo afastamento em 9 de novembro de 2022, quando realizou uma perícia no INSS, ainda que tenham lhe falado verbalmente pelo 135 que ela teria conseguido um auxílio doença acidentário, que agora se chama benefício por incapacidade temporária espécie acidentária, classificado como B91, em 2 meses ela não teve a comunicação da decisão com o resultado da perícia. Isso gerou um transtorno junto à empresa que trabalha, pois, como está previsto em convenção coletiva de trabalho dos bancários, a empresa antecipa o salário até a data da perícia e depois complementa o salário caso o benefício seja concedido por prazo maior do que a data. Nesse caso, a empresa cortou a antecipação e ficou cobrando o resultado da perícia. Portanto, a demora resultou em uma situação na qual Juliana ficou uma espécie de limbo. Sem a decisão comunicada pelo INSS, ela não pôde realizar o recurso à Junta dos Recursos da Previdência Social ou requerer novo benefício ao INSS. Se tivesse resultado, mesmo com indeferimento, a bancária poderia ter feito o exame de retorno e teria a chance de ainda continuar recebendo salário por até 4 meses, se ainda não estivesse apta para o retorno. Ela não recebia nem da empresa e nem do INSS, pois não podia pedir o salário emergencial da empresa e vivia um cenário paradoxal, no qual não podia retornar ao seu trabalho, pois ainda estava incapacitada, e ao mesmo tempo em que não poderia ser caracterizado o abandono de emprego, pois sem a resposta do INSS quanto ao resultado da perícia realizada, não tem como comprovar à empresa o andamento do requerimento administrativo. Isso acomete a maioria dos trabalhadores que se afastam, que pela uma falha do INSS acabam se sujeitando e ficando nessa situação, né? Porque o banco ele exige esse comunicado para poder cumprir as cláusulas da convenção coletiva e, infelizmente, o INSS, em tempo hábil, não dá esse comunicado, não fornece e o trabalhador acaba passando por essa situação de ficar sem renda, sem dinheiro para comprar remédio, para a sua vida mesmo, né, no dia a dia. Agora, a gente teve um período de pandemia em que a questão da marcação para o exame da perícia presencial estava muito dificultada. Como é que está esse cenário hoje? Então, continua, né? A gente não tem, assim, para marcar uma perícia hoje, é mais de 30 dias para você conseguir marcar. Infelizmente, o sistema do INSS, ele é muito ruim. As pessoas não conseguem acessar através do meu INSS, né? Porque cai direto. E também pelo 135, o telefone também não consegue o acesso. Então, continua com dificuldade. E mesmo com essa questão da perícia virtual que eles fazem, né? Mesmo assim, documental, análise documental que a gente fala, o trabalhador ainda tem muita dificuldade para agendar essa perícia. A gente usou aqui, no caso da Juliana, o termo limbo, né? Que é uma expressão utilizada para esse tipo de situação, mas que você até estava falando com a gente, né, Sara, que se tornou um termo técnico, até dada a habitualidade com que esse tipo de caso igual da Juliana acaba acontecendo no INSS. Queria que você falasse a respeito disso também, desse termo limbo, para esse caso da Juliana.
É muito comum, né? A Valesca acompanha bastante esse cenário. Quando eu trato do limbo, eu trato em 2 cenários. Eu trato da pessoa que requereu o seu benefício, que é o caso da Juliana, e esse benefício não foi analisado. Então, diante de uma resposta, de ausência de resposta do INSS, o trabalhador dele não pode tomar as demais providências, seja recorrer ou seja se beneficiar de um direito que a convenção coletiva da sua categoria garante. Ou seja, no outro cenário, quando eu tenho o meu benefício concedido, eu passo numa perícia, o perito entende que eu estou apto para retornar ao trabalho, cessa esse benefício e aí a pessoa vai para avaliação na empresa. Ao passar com o médico do trabalho entende que essa pessoa está inapta, ela não pode retornar ao trabalho. Então eu tenho o parecer do INSS dizendo está apto, e eu tenho o parecer do médico do trabalho diz que está inapto. Então, aí nesse momento, a pessoa ela não pode voltar às suas atividades. Então, ela fica sem o benefício do INSS, porque agora, se ela realmente ela entende que ela não tem condições de voltar ao trabalho, ela precisa requerer um novo benefício e ela também não pode ser admitida, ela não é recebida pela empresa, quando na verdade a empresa deveria fazer uma readaptação. Talvez a pessoa não possa voltar no exercício da função anterior, mas ela pode ser readaptada aí por um período que é o que nós chamamos aí da reabilitação profissional. Então isso é muito comum, com pareceres divergentes entre INSS e empresa via médico do trabalho. E falar em ser comum, né? Valesca, você é dirigente dos bancários, que é uma categoria que tem muitos casos similares a esse da Juliana. Você tem contato com isso? Essa realidade, infelizmente, também é habitual? No dia a dia, a gente atende diversos casos igual da Juliana, né? As pessoas são acometidas por doença do trabalho e quando elas no momento que elas mais precisam da empresa, do banco, para estar ajudando elas não têm nenhum auxílio, elas não têm nenhum tipo de orientação por parte deles. Elas saem de licença com o atestado na mão, muitas vezes não sabe que tem que marcar uma perícia, né? Porque a gente não tem informação sobre isso, um trabalhador não tem uma informação concreta sobre isso, ainda mais desse monte de complexidade que a gente está conversando aqui. Então, ela fica ali esperando, aí a nossa convenção coletiva diz que os bancos têm que agendar essa perícia e muitas vezes os bancos não conseguem agendar por causa do sistema do INSS, não avisa a funcionária que ela que ela tinha que agendar a perícia e ela fica sem marcar e ela acaba ficando ali sem receber nada, correndo atrás do prejuízo. Quando ela retorna, ela vai marcar a perícia, aí ela já perdeu todo aquele prazo, ela tem que voltar a trabalhar. E quando ela consegue passar na perícia, que ela não tem o benefício concedido, e tudo que ela recebeu, apesar da gente ter cláusulas na convenção coletiva que dá o direito dela ter um adiantamento salarial, tudo que ela recebeu, ela tem que devolver para a empresa, e ela fica sem salário nenhum. Infelizmente, até mesmo a Sara comentou sobre esse adiantamento emergencial, né, que a pessoa tem direito quando ela retorna ao trabalho. O bancário, ele retorna ao trabalho, ele está inapto, né, pelo médico do trabalho e está apto pelo INSS. Ele tem direito ao adiantamento emergencial e agendar uma nova perícia. Porém, ele está devendo do outro recebimento, benefício que ele teve. E esse adiantamento emergencial acaba não servindo para nada, porque o banco desconta em cima desse salário que ele já devia, né? Então, assim, ele fica sem receber nada. Infelizmente, essa é a situação do trabalhador bancário. E cada dia mais o bancário vem adoecendo por cobrança de meta abusiva, por falta de funcionário, falta de condições de trabalho. Infelizmente, essa é a realidade nos bancos. Isso, inclusive, né, casos como o da Juliana de LER, né, relacionados a LER, eram bastante comuns na categoria bancária ali na década de 90, também início dos anos 2000. Isso continua e também acabaram sendo agregados aí outros casos de doença também relacionados à saúde mental. Como que está essa situação hoje da saúde do trabalhador bancário, Valesca? Então, isso ainda 35% dos trabalhadores bancários que se afastam é por LER-DORT ainda, né? Continua. E a gente teve um agravamento das doenças psicológicas, né? As doenças mentais, que a gente fala por conta do assédio moral e da cobrança de meta abusiva que acontece nos bancos, né? Hoje, a maioria dos afastamentos são por doenças psicológicas. E são casos extremamente graves que levam a pessoa à tentativa de suicídio, né? E como eu disse, na hora que ela mais precisa do apoio da empresa, ela não tem. E a gente tem um sindicato, né, que está dando esse auxílio tudo, mas o que a gente cobre é que, assim, eles adoecem por conta do trabalho. E na hora que eles mais precisam, eles não têm um acolhimento, não têm um encaminhamento. E ainda por cima, quando vai para o poder público, vai para o INSS, também não tem essa garantia. Então, essa é a realidade nossa na categoria bancária. E, Sara, nesse caso, quando a gente fala, né, pegando um pouco esse ponto da saúde mental, né, que afeta muitos bancários, mas afeta diversas categorias no Brasil.
a perícia acaba ficando um trabalho mais complexo, quer dizer, o trabalhador que tem alguma doença mental associada ao trabalho, algum transtorno, algum problema de saúde mental, ele acaba tendo mais dificuldade na hora da perícia? Também, a começar pelo perito que faz essa avaliação, né? Então, muitas das vezes, diante do volume de perícias, ele vai para a agência do INSS no dia agendado e ele tem uma doença psicológica, um problema das infinitas, né, que nós temos aí no dia a dia. Mas o perito que vai fazer essa avaliação, às vezes não é um psicólogo, é um médico de outra especialidade, um cardiologista, um ortopedista. Então, essa anamnese não vai ser feita da forma correta. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é porque, às vezes, é comum você ouvir dos segurados que no dia da perícia, eles não são devidamente avaliados, né? Muitas das vezes são feitas algumas perguntas, assim, muito superficiais, analisa-se os documentos, mas realmente o quadro não é analisado com profundidade, o que muitas das vezes gera esse tipo de indeferimento, porque às vezes a pessoa realmente não tem nenhuma condição de retornar às atividades que ela exercia, seja pela condição que ela está, até pela medicação que ela utiliza, tem uma série de efeitos colaterais que não permitem mais que ela exerça aquela função diante dos efeitos até da própria medicação. Então, essa precariedade da perícia tem dificultado, sim, a concessão dos benefícios e gera aí muitos indeferimentos que não poderiam acontecer diante do quadro clínico. Agora, a Valesca falou da linguagem técnica, né, que às vezes acaba afastando o trabalhador do próprio conhecimento dos seus direitos, principalmente aqueles relacionados à questão da saúde e direitos previdenciários. Então, pegar aqui, Sara, o caso da Juliana, para decifrar um pouquinho os termos, né, pedir a tua ajuda para fazer essa tradução. Então, o caso da Juliana aconteceu em 2017. Ela havia tido, em 2017 ela havia tido um afastamento com emissão de comunicação por acidente de trabalho, o CAT, né, pela empresa, mas o perito do INSS não lhe concedeu o auxílio de incapacidade temporária acidentário B91 e sim um auxílio por incapacidade temporária previdenciária B31. E hoje ela tem um processo judicial para a conversão de B31 para B91. Queria que você falasse a respeito da diferença desses dois benefícios. Claro, e é até importante saber essa terminologia, porque quando você vai requerer o benefício, essa terminologia aparece no meu INSS. Então, você precisa saber qual benefício efetivamente você está fazendo o requerimento. Então, quando eu falo de auxílio por incapacidade temporária previdenciário, que é o antigo auxílio-doença, né? A terminologia mudou com a reforma da Previdência. Que eu falo do B31, eu estou dizendo que a pessoa ela está afastada das suas atividades por uma doença comum. Não necessariamente por uma doença que foi ocasionada pelo dia a dia de trabalho, pelo exercício da atividade profissional, seja por uma meta abusiva, um assédio. Então, é uma doença que nós tratamos como uma doença comum. Então, ela vai ter o afastamento, os 15 primeiros dias ela fica afastada pela empresa. Se o afastamento recomendado pelo médico é superior a 15 dias, a partir do 16º dia, ela vai requerer o benefício INSS e ela vai pedir o auxílio por incapacidade temporária previdenciária. Significa que você está incapacitado total, mas de forma temporária, para o exercício da sua atividade. Agora, quando esse seu afastamento foi ocasionado por uma doença ocupacional, algo que foi desenvolvido pelo seu dia a dia de trabalho e pelo exercício da sua atividade profissional, você vai requerer o auxílio por incapacidade temporária acidentário. Significa o quê? Que tem uma relação, nós chamamos de nexo de causalidade, entre a doença desenvolvida e a atividade que você exerce. Esse benefício, que é o chamado B91, você, ao requerer no INSS, muitas das vezes você não consegue requerer como B91, você vai requerer como previdenciário. E no momento da análise, mediante a avaliação da documentação que você apresentar, e até mesmo numa perícia, se for presencial, o médico vai avaliar se tem essa relação da atividade com a doença desenvolvida. Só para exemplificar melhor, é relacionado a valores, porque as pessoas acham que talvez tem valores diferentes. Esses dois benefícios, eles têm o mesmo valor, ele tem o mesmo coeficiente de cálculo, que nós falamos que é 91% do salário que você receberia do INSS, não tem a ver com o salário que você recebe na empresa atualmente. Então, eles têm o mesmo valor, porém, eles têm essas características diferentes. Um é relacionado à doença comum, outro à doença ocupacional. E eles têm implicações diferentes quando eu falo de direitos, né? Então, traduzindo para as obrigações do empregador, quando eu falo do benefício que tem ordem acidentária, uma vez que você esteja afastado, a empresa tem que recolher fundo de garantia. Isso é de extrema importância para o trabalhador. Já no auxílio por incapacidade temporária previdenciária, eu não tenho esse tipo de recolhimento.
E o outro ponto muito importante é a estabilidade no trabalho quando você retorna deste afastamento. Então, quando eu falo de bancário, eu tenho uma convenção coletiva que assegura ao bancário que ele, mesmo afastado por um auxílio previdenciário, se ele esteve afastado por 6 meses contínuos, ao retornar ele tem 60 dias de estabilidade. Quando eu falo do auxílio acidentário, auxílio por incapacidade temporária acidentária, ele tem 12 meses de estabilidade ao retornar ao trabalho. Lembrando que essa estabilidade de 12 meses ela é válida para qualquer categoria, porque isso está na Lei de Benefícios Previdenciários. Agora, o benefício do B31 é um direito da categoria bancária, isso não, ou de outras categorias que a convenção traga também esse benefício. Então, são as características principais desses dois cenários. Deixa eu só colocar em cima disso. Por favor, o que acontece quando você fala de desinformação? A maioria dos trabalhadores não sabe a diferença do acidente de trabalho para o auxílio doença comum. Né? Então, quando eles se adoecem, eles nem sabem que eles estão com uma doença do trabalho. Eles não têm claro isso. Principalmente a doença psicológica. Quando eles adoecem, eles vão direto no meu INSS, que é muito mais fácil, agenda uma perícia por lá, porque na cabeça dele ele não está sofrendo acidente de trabalho, ele está doente. E acaba entrando no auxílio doença previdenciário, né? E acaba perdendo todos esses direitos, o direito da estabilidade, né? Do recolhimento do FGTS, tudo que ele tem direito, ele acaba abrindo mão por falta de informação, por toda essa complexidade que a gente vem colocando aqui. E se depender, que nem no caso dos bancos, para dar essa informação, não vai dar nunca, porque eles não vão reconhecer nunca uma doença do trabalho. Né? Eles fogem disso. Eles não adoecem, eles são um ambiente super saudável para trabalhar, entendeu? Então, eles fogem dessa responsabilidade. A gente está falando da categoria dos bancários, né, que é uma das mais organizadas do Brasil, né? E mesmo Exatamente. assim encontra extrema dificuldade para fazer essa relação com os bancos. É muito difícil mesmo para você. Eles não assumem esse papel, o papel de dar um ambiente bom de trabalho, um ambiente de qualidade, né? Não tem. O lucro que eles têm aí, eles podem acompanhar, o setor que mais lucra, né? É o setor que manda no país, o setor financeiro. E eles tratam os funcionários dessa maneira. Então é muito ruim, não tem condição de trabalho. A gente tem muita dificuldade, apesar da gente ter negociação, ter campanhas, ter convenção coletiva, a gente tem muita dificuldade para que assumam essa responsabilidade. Agora, de qualquer forma, a pessoa que tiver alguma dúvida pode acessar o sindicato, né? Pode ir atrás. Agora, tem outras categorias que isso é pior ainda, né, Sara? A pessoa, qualquer dúvida, né, que você tenha, principalmente quando eu falo de quadro psicológico, porque o que nós vemos que muitas das vezes a pessoa ela tem a primeira barreira é ela mesma, ela tem dificuldade de aceitar que ela está doente, ela tem receios do que essa doença pode ocasionar. Então é muito comum, às vezes, você ver um trabalhador que quando ele realmente avisa a empresa que ele precisa se afastar, ele já trabalhou muitos meses com uma recomendação, com um atestado dizendo, olha, você precisa se afastar. Mas muitas das vezes por vergonha, por medo de perder o trabalho, de sofrer alguma represália na empresa, ele tenta estender esse período e quando ele procura o afastamento, ele já está num estado muito mais crítico. E diante desse quadro crítico, ele não tem, às vezes, condições de avaliar, né, toda essa questão técnica, essas dificuldades, na hora de requerer o benefício. Então, é importante que se ele tem a possibilidade de consultar, no caso, o sindicato, pessoas especializadas que possam tirar essas dúvidas antes de fazer o requerimento, para que ele seja o mais assertivo nesse momento aí que já é tão sensível. Certo, e não foi o caso da Juliana, mas muitas vezes o trabalhador também tem dificuldades quando sofre um acidente, né, relacionado à sua ocupação, com a emissão do CAT, né, que deve ser obrigatoriamente emitido pelo empregador quando se constata que existe uma suspeita, agravamento ali de uma doença decorrente, né, de um acidente de trabalho. Né? Agora, caso a empresa se recuse a fazer isso, né, aí eu vou perguntar para a Valesca no caso dos bancários, também para a Sara no caso geral, né? O que o trabalhador deve fazer nesse tipo de situação? Então, no caso dos bancários, a gente tem uma parceria com o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador aqui em São Paulo. A gente pede para que procure o sindicato, como a gente vem falando, e aí nós orientamos direitinho, encaminhamos ele para o centro de referência, ele vai passar com um médico lá no centro de referência e fazer a emissão desse comunicado de acidente de trabalho. Né? No caso também, quando a gente não consegue esse encaminhamento por falta de agenda ou algum outro problema, a gente emite esse comunicado de acidente de trabalho no próprio sindicato. Né? Essa orientação que a gente dá. Então, como a Sara falou, procure o sindicato, pegue a orientação e não deixe de garantir seus direitos ali na hora. E Sara, para o trabalhador de uma forma geral também, e aquele que não tem o sindicato, né?
A empresa, são vários agentes que podem emitir essa CAT, né? Até o próprio trabalhador ele pode emitir, pode preencher, só que obviamente essa CAT vai ter que ser apresentada junto com outros documentos, outros laudos, parecer médico, que complemente, que solidifique as informações que constam nessa CAT. Normalmente o cenário é procurar o sindicato da categoria ou até mesmo um médico profissionalizado que possa aí fazer esse documento. Ele é fundamental porque ele exemplifica detalhes que são importantes para avaliar os requisitos para a concessão de um benefício de ordem acidentária, que na verdade tudo vai combinar na perícia. Mas quanto mais eu instrumentalizar esse meu requerimento, eu tenho mais chances aí de conseguir esse benefício acidentário. Agora, outra coisa que é importante falar também, que só a CAT não garante a estabilidade do trabalhador. Acho que é bom você orientar, Sara, falar sobre isso, porque às vezes ele vai até o sindicato, ao centro de referência, consegue a emissão dessa CAT e ele acha que ele já está estável, e não é isso que dá estabilidade, não é mesmo, Sara? As pessoas confundem. O fato de eu ter a CAT significa que na cabeça do trabalhador ele já tem um benefício concedido em razão de uma doença desenvolvida por um acidente de trabalho típico ou por uma doença profissional. E, na verdade, o que vai lhe garantir a estabilidade é cumprir o que está na lei. É a concessão de um benefício de ordem acidentária pelo INSS. Então, entre você conseguir a CAT e o seu benefício acidentário ser concedido pelo INSS, tem um caminho aí a ser percorrido. E é somente após a concessão desse benefício é que essa estabilidade vai ser concedida no momento em que você retornar às suas atividades. A CAT é apenas um instrumento para você conseguir o benefício e futuramente a estabilidade. Ela não é a garantia do direito de estabilidade, como a Valesca bem pontuou. E a Valesca também apontou no início da nossa conversa que as perícias ainda continuam demorando, né, Valesca? Como que está a situação hoje? Então, como eu disse, a demora da perícia hoje é de 30 dias. Já foi pior. Chegou a 60, depois diminuiu para 45, hoje a gente tem uma média de 30 dias. Mas o que a gente tem de problema no INSS é a questão das falhas mesmo do INSS. Falhas do sistema, demora para... Às vezes a pessoa não entrega um documento, como no caso que foi apresentado, ela fez um acerto pós-perícia. Ficou faltando uma documentação, ela tinha que entregar, ela entregou e ela ficou sem receber esse resultado da perícia. Então, esse tipo de falha ainda é muito comum, né? Os peritos, o tratamento dos peritos, a falta de perito também, isso também atrapalha muito a questão do INSS. 135, né? Não é só o sistema, 135, o atendimento é muito ruim. Então, acho que isso tem que melhorar muito ainda, né? E principalmente a questão do perito. Porque o perito, quando ele atende o trabalhador, que chega pra gente, que ele não olha nem na cara do trabalhador, não dá um atendimento humanizado do jeito que deveria ser, não explica o que ele está fazendo, ele não faz um nexo, ele não escreve, não faz um relatório da doença do trabalhador para poder depois a gente conseguir o acidente de trabalho. Então isso é muito ruim, isso ainda tem que melhorar muito. Sara? Eu acho que a questão da perícia, nós temos aí vários cenários, né? Seja pelo número reduzido de peritos, desde a pandemia isso é um fato, ainda não foi recuperado, né? Seja como você pontuou, pela ausência de concursos públicos, muitos peritos também se aposentaram, outros vieram a óbito. Nós temos as perícias deficientes, né, seja pela falta de um profissional qualificado, seja pela falta de humanização, e também nós temos a dificuldade de acesso das pessoas para agendar essas perícias, né? Então, hoje eu só consigo agendar essa perícia mediante um login, uma senha que eu faço no meu INSS. Fato que também viabilizou que os bancos pudessem fazer o requerimento desse benefício logo no início do afastamento. Depois que eu consigo fazer esse requerimento do benefício, eu tenho dificuldade de entender o sistema para poder chegar finalmente na parte final, que é o agendamento da perícia. Somado a tudo isso, quando eu tenho todo esse sistema, até como a questão do teste médico que nós falamos, que veio justamente com o objetivo de reduzir o número de perícias para agilizar esses agendamentos e reduzir a fila. Então eu trago tudo para a questão da sistematização, só que eu tenho que entender que nem todo mundo tem acesso a esse meio digital, a pacote de dados com internet suficiente que possa acessar, ele conhecer todo esse sistema, ele tem às vezes dificuldade de fazer o upload de documentos, porque quando eu faço esses requerimentos, eu tenho que anexar todos os documentos. Então a pessoa naquele momento, ela não tem muitas vezes condições de entender, de compreender, ou ela não tem acesso, então ela é excluída desse sistema que teoricamente veio para facilitar.
Ah, mas você também tem a Central 135, mas na Central 135 você não consegue exaurir, por exemplo, o envio de documentos. Então você pode fazer o requerimento, mas você vai ter que entrar no meu INSS para fazer a juntada desses documentos. Então o sistema veio para facilitar. Só que eu ainda não consigo resolver toda essa problemática, porque eu tenho que entender que não somente o sistema digital favorece a todos. Então, estão sendo criadas formas de que as pessoas possam requerer o benefício diretamente nas agências. Isso tem melhorado com o tempo, mas esse prazo ainda não é inferior a 30 dias. E lembrando que, mesmo na análise documental, se o INSS encontrar dificuldades para conceder o seu benefício, você vai ser remetido para a perícia presencial automaticamente. Não começa de novo, mas você volta para o ciclo da necessidade de esperar uma data para poder fazer a perícia presencial. Então, infelizmente, facilitar para dificultar. Não sei nem que palavra eu uso. Assim, eles tentam, eles fazem para melhorar e acaba dificultando a vida do trabalhador. Eu acho que até um atendimento presencial deveria ser mantido de qualidade. E não tem um atendimento presencial de qualidade. Eles ficam remetendo tudo para o digital, né? Para o telefone, e essas pessoas continuam sendo excluídas. E não podemos esquecer também que tem sido comum a instabilidade do sistema do INSS. Então, você não tem acesso, você começar no mesmo procedimento, o sistema cai. Então, tudo isso dificulta e, enquanto não é resolvido, a pessoa não pode requerer o seu benefício. E aí nós estamos falando em âmbito geral, não só para benefício por incapacidade, pensão por morte, as próprias aposentadorias, todo mundo tem estado aí nessa fila no aguardo de análises do INSS. E o caso da Juliana, né, ele retrata uma questão que diz respeito, como a gente conversou aqui, à própria estrutura do INSS, da demora para realização de perícias. Agora, se uma pessoa tiver mais ou menos na mesma condição, para reduzir a chance de acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Juliana, que tipo de documentação ela tem que ter ali? Ou seja, como ela pode se precaver ao máximo? Documentação e base cadastral. Então, normalmente, os acertos pós-perícias que são feitos pelo INSS, as exigências que o INSS pede para trazer com novos dados, primeiro diz respeito a dados cadastrais. Então, é importante que o segurado a todo momento mantenha a base cadastral atualizada. Mudou de endereço, telefone, e-mail, estado civil, mantenha todos esses dados principais atualizados. No momento em que você for requerer o benefício, o próprio formato do Ateste-Med, para você sair de uma perícia presencial e ir para uma perícia documental, ela exige que esse laudo traga alguns requisitos. Então, ele tem que vir assinado, ele tem que trazer o Código Internacional da Doença, ele tem que dizer qual é o período de afastamento, não pode ser genérico, o que o médico recomenda como período de afastamento, datado, precisa ter essa informação, e que você leve também, além desse relatório, desse laudo médico, um relatório que descreva o seu problema de saúde, há quanto tempo você faz tratamento, se você faz uso de determinadas medicações que têm efeitos colaterais que inviabilizam que você volte às suas atividades. Tudo que você fez nesse período é importante que você apresente relacionado aí à doença, ao quadro clínico. E fazer o requerimento, documentos pessoais também, às vezes a pessoa esquece, se preocupa tanto com a parte clínica e esquece de juntar cópias dos documentos pessoais. Então, você instrumentalizar o seu benefício da melhor forma reduz, seja a chance de indeferimento, como também o tempo, porque às vezes uma informação que o INSS ia pedir para você apresentar num acerto pós-perícia, você já resolveu ali e você reduz aí o tempo de análise. Acho que a comunicação do acidente de trabalho também, caso a empresa não tenha, né, te fornecido, você procurar o sindicato, procurar um centro de referência, ou ele mesmo emitir esse comunicado, também vai ajudar bastante. E assim, buscar informação ao máximo, né, porque a gente é difícil, quando a gente fala, principalmente de uma doença psicológica, a pessoa está muito abalada, né, e ela precisa da gente. Né? Ela precisa da empresa, ela precisa do sindicato, ela precisa do governo, né? E é isso que a gente está falando aqui. Então, acho que por mais que eu fale aqui quais documentos ela tem que levar, é difícil, né? Então, precisa do auxílio da gente. A gente precisa auxiliar esses trabalhadores. Essa é a realidade. Que realmente a temática ela é sensível, ela é problemática, ela é técnica, ela sofre atualização permanente. Então, é um assunto complexo de você saber no dia a dia. Então, quem tem um pouco de orientação e puder ajudar, acho que toda ajuda é bem-vinda nesse cenário que as pessoas já estão tão fragilizadas, seja clinicamente ou seja também financeiramente, o medo de perder o trabalho. Estamos falando de subsistência.
Não valoriza essa questão da saúde do trabalhador. Quando você vê o trabalhador adoecido, ele vai buscar o benefício, ele não consegue um acidente de trabalho. E o que se fala? Não, a doença que ele tem é multifatorial, principalmente a doença psicológica, né? Depois da pandemia cresceu muito, todo mundo tem problema mental. O Brasil é um país ansioso, de ansiosos, né? É isso que a gente escuta. E não tem nada a ver com o trabalho. Eles sempre estão tirando, os empresários, os banqueiros sempre estão fora desse debate. Então, cabe a nós fazer esse debate, cabe ao governo dar visibilidade a esse debate. A gente fazer levantamento, a gente mostrar que os trabalhadores estão adoecendo sim por falta de política, de direitos da saúde do trabalhador. Então, acho que esse é um assunto muito importante. Queria agradecer demais a participação da Sara e da Valesca aqui no nosso programa. E agora as considerações finais. Sara, o trabalhador que quiser acessar informações, onde é que ele pode buscar a respeito desse tema tão importante? Olha, Glauco, tem alguns caminhos, né? Nós falamos aqui durante toda a nossa conversa da importância de buscar informações. Então, quando eu falo de um trabalhador que é representado por um sindicato, que tem todo esse tipo de... está sempre à disposição para fornecer todo e qualquer documento ou assessoria, buscar o sindicato, buscar instituições de bairros para as pessoas que muitas vezes não têm condições e um advogado especialista para questões seja de ordem administrativa no INSS, dado as dificuldades, seja de acesso, de interpretação, ou também porque às vezes a gente não consegue resolver o problema desse segurado na via administrativa, direto num requerimento no INSS. Eu vou precisar de uma medida judicial. E nesses casos a pessoa vai ter que contratar um advogado. Para as pessoas que não têm a condição de contratar um advogado, temos aí o Juizado Especial Federal, que pode fazer a primeira fase do processo sem o auxílio de um advogado. Informações sobre requisitos, sobre direitos, o site da Previdência Social também traz esses dados e essas informações. Claro que às vezes gera aí dúvidas em relação à parte técnica, que é um pouco confusa, mas é um início de informação. Mas tendo acesso aí a profissionais especializados ou ao sindicato é o melhor caminho para o trabalhador nesse primeiro momento, antes de fazer o requerimento. Que no caso dos bancários, o Sindicato dos Bancários, né, Valesca? Muito obrigado aqui por você ter trazido a realidade, né, do trabalhador brasileiro para essa questão, inclusive, né, associada ao caso da Juliana. E suas considerações finais, por favor. Eu agradeço o convite e, de novo, vou reforçar o que eu já disse, da importância do tema da saúde do trabalhador, da importância do governo, né, investir em informações para as pessoas, como a gente estava falando aqui, as pessoas não têm informação sobre o tema, então isso é muito difícil, a gente não consegue defender as pessoas, garantir os direitos. Lembrar, mais uma vez você disse, vou reforçar, que no caso dos bancários, a gente tem os sindicatos bancários, a gente tem uma Secretaria de Saúde especializada para atender o trabalhador, então é importante que você bancário que esteja passando por uma situação dessa, procure o apoio médico, procure o médico e procure também um sindicato para estar dando a informação necessária que você precise para a garantia dos seus direitos. E vamos juntos, né, lutar para que essa situação mude. Nós estamos aí num governo que acho que tem abertura para a gente fazer esse debate e levar a informação cada vez mais para o trabalhador que não tem acesso à internet, o trabalhador que tem dificuldade financeira. Então, é o nosso papel estar fazendo isso. E obrigada. A gente que agradece. E o Conte pra gente fica por aqui, mas a gente volta.